Olá, meninas e meninos! Como vocês estão se sentindo hoje? Sejam bem-vindos a este canal, o Linguística Descomplicada. Se você gosta de linguística, eu peço que você se inscreva no canal e acione as notificações para ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for colocado no ar. Nós já somos mais de 600 inscritos e eu agradeço a todos vocês que já se inscreveram e peço a você que ainda não é inscrito para que se inscreva. Não custa nada para você e é importante para quem produz conteúdo, especialmente para este canal, que é um projeto de extensão, faz parte das atividades que eu desenvolvo na universidade e quanto mais engajamento o canal tiver, mais acessível ele se tornará para que outras pessoas também possam desfrutar dos benefícios deste canal, cujo objetivo principal é trazer abordagens sobre a linguística de um modo descomplicado. Nós estamos falando sobre fonética e essa parte inicial é para que você perceba uma parte histórica, digamos assim, da fonética, o que foi acontecendo até o século XIX, antes de aparecer o primeiro recurso tecnológico que favoreceu uma visualização do que acontece aqui dentro do aparelho fonador, levando em conta que a maior parte do que leva à produção da voz e da fala é lá dentro, a gente não vê, não é visível aos olhos. Então, primeiro foi preciso haver recurso tecnológico de imagem para que, então, fosse permitida a visualização do que acontece lá dentro e, a partir de então, o estudo sobre a fala e sobre a voz foi ganhando mais concretude, mais sustentação, digamos assim. Então, hoje a gente vai continuar dentro dessa parte mais histórica para vocês se inteirando um pouco mais a respeito disso, até a gente partir para fonética articulatória, que é o ponto teórico dos estudos atuais de fonética sobre o qual eu vou me deter mais, tá? Então, eu vou ler mais alguns trechos para você que estão no livro do Matoso, sobre o qual eu falei no vídeo anterior, História da Linguística, que é um livro que, para você que quer entender um pouco mais da história da linguística e da história da fonética, eu recomendo, tá? Ele é da editora Vozes. É um livro antigo, mas é um livro super atual para quem quer entender e estudar a história da linguística. Bom, os primeiros estudiosos sobre os fenômenos da fala apresentaram muitas falhas nas suas afirmações sobre a fonética. Você viu nos vídeos anteriores que até então eles eram muito movidos pelo que os ouvidos captavam. Era o que tinha, era o recurso que tinha, eram os ouvidos. Então era natural que houvesse falhas mesmo, né? Porque nem tudo que a gente ouve é fiel ao que de fato acontece e por aquela relação que existe entre fala e escrita, ou a falta de relação entre fala e escrita, isso acabava levando a conclusões muito equivocadas. E aí era muito comum então que houvesse esses entendimentos até absurdos, né? Então, esses estudiosos, por vezes, confundiam os sons com as letras, e isso até hoje acontece, é muito comum a gente ouvir um som na fala e imagina que é uma letra, ou vai escrever uma letra e confunde a letra com o som, porque essa relação entre som e letra ela é um pouco complexa. Isso acontece em todas as línguas, tá? Não é uma característica específica do português. Todas as línguas passam por essa relação. E o que é que acontece? Cada letra é representada por um som e cada som é representado por uma letra. Relação bionívoca, ideal para o sistema alfabético, mas só se realiza em poucos casos. Então, o que isso quer dizer? Que apenas alguns casos do alfabeto em que não ocorrem confusões, em que você ouve um som e não fica confuso com relação à letra e vice-versa. Na maioria absoluta das ocorrências alfabéticas, é muito fácil haver essa confusão entre o som e a letra. Então, existem algumas letras que são chamadas de regulares diretas, que são aquelas em que é improvável que haja confusão entre o som e a letra equivalente. E quais que são? O P de pato, o B de bola, o T de tapa, o D de dado,
o F de faca e o V de viagem. Então, P, B, T, D, F e V, as letras. Essas letras, elas não causam confusão em relação ao som. Aí você pode falar assim, mas as pessoas que trocam o P pelo B, o T pelo D e o F pelo V? Essas trocas são chamadas de trocas fonéticas. E essas trocas não se devem pela relação ou falta de relação existente entre o som e a letra. É um outro fenômeno que acontece, que tem a ver com a questão articulatória, sobre o qual eu vou falar quando a gente for ver a fonética articulatória, tá? Mas essas letras seriam as únicas, no caso do alfabeto do português, seriam as únicas letras que não provocariam confusão entre letra e som. Todas as outras podem proporcionar algum tipo de confusão nessa relação letra-som. Por exemplo, nós temos as palavras casa, exílio e cozinha. Essas três palavras, do ponto de vista sonoro, elas têm o mesmo som. Casa, exílio, cozinha. É o mesmo som, mas cada uma das três tem uma letra diferente. Casa é com S, exílio é com X e cozinha é com Z. Provavelmente você já foi vítima dessa confusão. Talvez não com essas palavras, que são palavras um pouco mais simples, um pouco mais comuns. Deixa eu só tomar uma água. Mas provavelmente alguma vez na vida, quando você vai escrever, até hoje, isso acontece comigo, vez ou outra eu tenho dúvidas se a palavra é com letra tal ou tal, e é muito comum acontecer isso. Por quê? Por conta dessa relação que existe, né? Então, casa, exílio e cozinha são exemplos. Cada uma das três tem uma letra, mas o som é o mesmo. Isso acontece com as palavras tigela e berinjela, em que uma é com a letra G, no caso de tigela, e a outra é com a letra J, no caso de berinjela, mas o som é o mesmo. Tigela, berinjela. Então isso provoca uma confusão muito grande na hora da escrita. Você não deve se lembrar do período de alfabetização, mas certamente foi bastante confuso, complicado e complexo para você conseguir lidar com todas essas variações, né? Letras diferentes para o mesmo som, e tem o contrário também, né? Sons diferentes para a mesma letra. Então isso provoca uma confusão muito grande na relação entre fala e escrita. E por conta disso é que houve durante muito tempo muita confusão nas conclusões que os estudiosos tiravam a respeito dos sons, justamente por conta disso, né? Letra e som não são equivalentes. As equivalências são mínimas, como eu acabei de mencionar para vocês em relação àquelas duplinhas de sons e letras consonantais. Agora, uma outra coisa. Existe uma tendência para confundirmos sons com letras. Os sons são sons. Eles são aquilo que nós falamos e ouvimos. Os sons das letras, tá? Especificamente, que nós estamos atrelados ao fenômeno da fala. Então, em se tratando de fala, tudo que diz respeito à fala é som. Isso não é letra, é o som, que mais para frente a gente vai começar a chamá-lo de um nome específico. Eu não quero falar sobre isso agora, para não começar a embolar o meio de campo, porque nós ainda estamos associados ao aspecto histórico, tá? As letras são sinais gráficos que procuram representar os sons, mas não tem como ser fiel, né? Até porque as letras são convenções. Lembra quando a gente falou sobre signo linguístico? Lá atrás, no início dos estudos sobre Saussure, as letras são arbitrárias e convencionais. Não existe uma relação entre o significante e o significado de uma letra. Aquilo é totalmente arbitrário e convencional. Então, existe um objetivo de representação, mas isso não tem como ser fiel, porque é arbitrário e convencional. Se você confundir letras com sons da fala, correrá o risco de não perceber os detalhes do estudo, tanto da fonética quanto da fonologia. E esses detalhes a gente vai vendo gradativamente, tá? Bom, são vários os detalhes. Eu vou trazer um exemplo para você ir pensando, e lá na frente a gente vai retomar esse exemplo para explorar ele melhor, tá? Vamos imaginar a palavra que, U-E.
A palavra que, o é, tem 3 letras. Mas quando a gente fala, ela só tem 2 sons. E eu trouxe esse exemplo da palavra que, mas você pode começar a imaginar em milhões de exemplos, tá? De palavras que na escrita apresentarão mais letras do que sons, e tem o contrário também, que na escrita apresentam menos letras, mas na fala apresentam mais sons. Lembra lá no vídeo anterior, quando a gente falou daquelas observações dos hindus? Então eu mencionei para você, por exemplo, a palavra pedreiro. A gente escreve pedreiro, mas fala pedreiro. Então diminui. Você tem mais letras e menos sons. Mas, por exemplo, você tem a palavra sem, que pode ser numeral ou a preposição, que quando você escreve com 3 letras. Mas quando você fala, aparece um som que não existe na escrita. Então, é um outro fenômeno de sons que aparecem na fala, mas que não são representados na escrita. E o outro fenômeno, que é o fenômeno de um número menor de letras em comparação ao número de sons, que vai ser maior. O que isso tudo vem mostrar? A falta de relação direta entre a fala e a escrita. São fenômenos totalmente diferentes. A fala é natural, a escrita é artificial. A escrita é uma forma de representar a fala, mas ela não consegue ser fiel. É impossível haver fidelidade entre a fala e a escrita, porque são fenômenos diferentes, que se utilizam de elementos totalmente diferentes para o registro. As estruturas fisiológicas utilizadas para a manifestação desses fenômenos também são completamente diferentes. É tudo muito diferente. Então não dá para igualar os 2 fenômenos, né? Mas eu quero que você deixe registrado aí no seu portfólio de dados. Quando nós falamos, a gente manifesta o som da fala. Quando nós escrevemos, a gente manifesta a letra, o gráfico. E os 2 são completamente diferentes. Porque fazem uso de elementos diferentes para o registro, e porque, do ponto de vista fisiológico, também as estruturas são muito diferentes, tá? O que você está achando disso tudo? Escreve para mim nos comentários para eu saber se está ficando claro, se você está conseguindo acompanhar esse raciocínio meio histórico, essas pequenas diferenças sobre as quais eu estou falando. Se você estiver ficando com dúvidas, diga as suas dúvidas, tá? Elas são importantes para que eu possa não só atender melhor os seus anseios, já que esse é o objetivo do canal, mas através das suas dúvidas eu também posso, de repente, ampliar um pouco mais as considerações que eu venho fazendo, ok? Eu espero você no próximo vídeo então, tá bom? Fique bem, se cuide, se ame, seja uma pessoa melhor e lembre-se, nada é fixo ou permanente. Saúde e paz para você e até o próximo.